A formação dos livros bíblicos. Processo de composição. A formação dos livros bíblicos constitui um dos temas mais importantes dos estudos introdutórios das Escrituras, pois envolve a compreensão de como Deus utilizou agentes humanos, contextos históricos e meios literários para registrar sua revelação de forma escrita. A doutrina cristã histórica afirma que a Bíblia não surgiu instantaneamente, nem foi produzida em um único período da história. Sua composição ocorreu ao longo de aproximadamente 15 séculos, abrangendo diferentes épocas, culturas, idiomas e contextos geográficos. Desde Moisés até o apóstolo João, diversos autores participaram do processo de registro da revelação divina. Apesar dessa diversidade humana, a Bíblia apresenta uma notável unidade temática, teológica e redentiva, o que, segundo a tradição reformada, testemunha a atuação soberana do Espírito Santo na supervisão de todo o processo de composição. O processo de composição dos livros bíblicos envolveu diferentes circunstâncias históricas e propósitos específicos. Muitos livros nasceram em momentos de crise nacional, reforma religiosa, exílio, restauração ou expansão missionária. Os profetas registraram mensagens recebidas diretamente de Deus para situações concretas enfrentadas por Israel e Judá. Os salmistas compuseram poemas inspirados para adoração, lamento e celebração. Os autores dos evangelhos organizaram cuidadosamente os ensinamentos e os atos de Jesus para instruir as comunidades cristãs primitivas. Os apóstolos escreveram cartas para orientar igrejas específicas diante de desafios doutrinários e pastorais. Em cada caso, o processo de composição foi moldado pelas necessidades históricas dos destinatários, sem perder sua natureza inspirada e universal. Devemos enfatizar que a composição bíblica ocorreu por meio daquilo que frequentemente é denominado inspiração orgânica. Segundo essa compreensão, Deus não anulou as características individuais dos autores humanos, mas operou através delas. O vocabulário de Isaías difere significativamente do de Amós. O estilo de Lucas apresenta características distintas das encontradas em João. A argumentação de Paulo possui peculiaridades próprias quando comparada à de Pedro. Essas diferenças demonstram que Deus utilizou plenamente a personalidade, formação, experiência e contexto de cada escritor. A composição dos livros bíblicos não foi um processo mecânico de ditado divino, mas uma cooperação misteriosa na qual o Espírito Santo
garantiu que os autores escrevessem exatamente aquilo que Deus desejava revelar. As fontes utilizadas pelos autores bíblicos. A análise dos próprios textos bíblicos revela que diversos autores utilizaram fontes pré-existentes durante o processo de composição. Essa realidade não diminui a inspiração das Escrituras. Demonstra os meios providenciais empregados por Deus para preservar e transmitir sua revelação. O Antigo Testamento menciona explicitamente várias fontes históricas utilizadas pelos autores sagrados. Entre elas destacam-se o livro das guerras do Senhor, o livro dos justos, as crônicas dos reis de Israel e as crônicas dos reis de Judá. Essas referências indicam que os escritores bíblicos tiveram acesso a documentos históricos anteriores, dos quais selecionaram e organizaram materiais sob a direção divina. No Novo Testamento, o prólogo do Evangelho escrito por Lucas fornece uma das declarações mais importantes sobre o uso de fontes na composição bíblica. Lucas afirma ter investigado cuidadosamente os acontecimentos relacionados à vida de Jesus e consultado testemunhas antes de redigir seu relato. Essa observação demonstra que o autor utilizou procedimentos históricos rigorosos, reunindo informações disponíveis para produzir uma narrativa confiável. A existência de semelhanças significativas entre os evangelhos sinóticos também sugere algum grau de compartilhamento de tradições e fontes comuns. Embora existam diferentes teorias sobre a natureza dessas fontes, o próprio texto confirma que os autores não trabalharam isoladamente, mas utilizaram materiais já preservados na comunidade da fé. Devemos compreender o uso de fontes como parte do método ordinário pelo qual Deus inspirou as Escrituras. A inspiração não exige que toda informação registrada tenha sido recebida exclusivamente por revelação direta. Deus pode revelar verdades mediante observação histórica, pesquisa documental, testemunho de testemunhas oculares e tradição comunitária. O fato de Lucas ter pesquisado cuidadosamente os acontecimentos não torna seu evangelho menos inspirado. Demonstra que Deus utiliza meios legítimos para realizar seus propósitos. A autoridade das Escrituras não deriva da ausência de fontes humanas, mas da supervisão infalível do Espírito Santo sobre todo o processo de composição. Tradição oral e tradição escrita. Antes da ampla disseminação da escrita, a tradição oral desempenhou papel fundamental na preservação da revelação divina. Durante grande parte da história patriarcal, os acontecimentos relacionados à criação, ao dilúvio, à aliança com Abraão e aos atos poderosos de Deus
eram transmitidos de geração em geração por meio da memória comunitária. Em sociedades antigas, a tradição oral possuía um grau de precisão muito maior do que frequentemente se imagina na cultura moderna. Narrativas, genealogias, leis e poemas eram cuidadosamente preservados por mecanismos de repetição, memorização e instrução familiar. A tradição oral serviu como importante instrumento para conservar o conhecimento dos atos redentivos de Deus antes de seu registro escrito. A relação entre tradição oral e tradição escrita deve ser compreendida como uma oposição, não como uma oposição, mas como uma continuidade. Muitas tradições inicialmente preservadas oralmente foram posteriormente registradas sob inspiração divina. Os relatos patriarcais encontrados em Gênesis provavelmente circularam durante séculos antes de serem incorporados ao texto escrito. Os ensinamentos de Jesus foram transmitidos oralmente pelos apóstolos e pelas primeiras comunidades cristãs antes da redação dos evangelhos. Essa fase oral não representa um período de transmissão caótica ou descontrolada, mas um estágio importante do processo providencial pelo qual Deus preservou sua revelação. No contexto do Novo Testamento, a tradição oral assumiu importância particular devido à natureza inicial da pregação apostólica. Os apóstolos foram testemunhas oculares dos eventos centrais da vida, morte e ressurreição de Jesus, e proclamaram essas verdades antes mesmo da existência dos livros do Novo Testamento. A igreja primitiva recebeu e preservou esse ensino apostólico através da pregação, instrução comunitária. Posteriormente, parte dessa tradição foi registrada por escrito nos evangelhos e nas cartas. Devemos reconhecer essa realidade histórica e enfatizar que a autoridade final da igreja reside nas escrituras inspiradas, não na tradição oral em si. A tradição oral serviu como veículo temporário da revelação, enquanto os escritos inspirados tornaram-se seu registro permanente e normativo. O papel dos escribas. Os escribas desempenharam função indispensável na preservação, transmissão e administração dos textos bíblicos ao longo da história de Israel e do cristianismo primitivo. No mundo antigo, a alfabetização era limitada e a produção de documentos exigia habilidades específicas. Os escribas eram profissionais treinados na leitura, escrita e cópia de textos, frequentemente atuando em contextos administrativos, religiosos e jurídicos. Em Israel, eles assumiram responsabilidades relacionadas à preservação da lei, à manutenção dos registros históricos e à produção de cópias das Escrituras. Sua atividade contribuiu decisivamente para a conservação do texto sagrado ao longo dos séculos. Durante o período pós-exílico, os escribas adquiriram importância ainda maior.
Após o retorno da Babilônia, tornou-se necessário restaurar o conhecimento da lei entre o povo. Nesse contexto, figuras como Esdras emergiram como líderes espirituais dedicados ao ensino e à interpretação das Escrituras. O ministério de Esdras demonstra que os escribas não eram apenas copistas, mas também estudiosos e mestres da palavra de Deus. Sua função incluía preservar o texto, explicar ao povo e garantir sua correta aplicação na vida da comunidade da aliança. Os escribas contribuíram para a continuidade da fé israelita em períodos de profundas transformações históricas. A tradição judaica posterior desenvolveu procedimentos extremamente rigorosos para a cópia dos manuscritos bíblicos. Os escribas contavam letras, palavras e linhas para minimizar erros de transmissão. Esse cuidado extraordinário reflete a profunda reverência que possuíam pelas Escrituras. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto demonstrou o elevado grau de fidelidade alcançado nesse processo de preservação textual ao longo dos séculos. Do ponto de vista teológico, a atuação dos escribas deve ser compreendida como parte da providência divina na preservação da revelação escrita. Embora fossem seres humanos, sujeitos a limitações, Deus utilizou seus esforços para garantir que sua palavra fosse transmitida de geração em geração com notável precisão. A formação dos livros bíblicos revela a complexidade e a profundidade do processo pelo qual Deus comunicou sua revelação à humanidade. A composição das Escrituras envolveu autores inspirados, utilização de fontes históricas, preservação de tradições orais e escritas e a atuação diligente dos escribas na transmissão do texto sagrado. Todos esses elementos demonstram que a inspiração divina não inclui os meios humanos, mas opera através deles de maneira soberana e providencial. A compreensão desse processo fortalece a confiança na confiabilidade histórica e teológica da Bíblia, evidenciando que os livros sagrados não surgiram de forma acidental, mas como resultado da ação contínua de Deus na história da redenção, culminando em um cânon que preserva fielmente sua revelação para todas as gerações.